Boa noite a todos que estão acompanhando agora o início do semestre, né, letivo aqui da FASP, da Faculdade de Direito aí do Sertão do Pajeú. Bom, minha gente, eu sou Larissa Pinheiro, certo? Sou professora de Direito Processual da faculdade e vou acompanhar vocês nesse semestre na disciplina de Direito Processual Civil 1. E aí, acredito que vocês, quando cursaram a disciplina Teoria Geral do Processo, já conseguiram ter uma visualização do que é o processo civil, né? Mais ou menos viram um organograma do Poder Judiciário e já tem uma ideia e uma noção de andamento processual, do que é o processo, de como ele tramita, né? Qual é efetivamente a função do processo dentro da sociedade, a necessidade desse instrumento para se efetivamente conseguir a tutela de um direito material, que é o que efetivamente se espera quando se ingressa com o processo. Quando eu converso com os meus alunos, principalmente em processo civil 2, quando a gente trata de direito probatório, é justamente isso que eu trago para eles de lição, que o processo ele é um instrumento, né? Ninguém entra com um processo judicial por entrar. Não, eu vou entrar com um processo só para ver o andamento processual. Não. Você tem um direito material violado, né? Ou então você quer resguardar um direito material e para que haja uma tutela oficial, que seria a tutela exercida por um poder estatal, que é o poder judiciário, a gente ingressa com um processo judicial. E aí, esse processo ele é um instrumento para que consigamos resguardar aquele direito material. O direito a uma pensão alimentícia, o direito a uma indenização por um dano moral ou material sofrido, um dano estético, né? Acho que vocês veem isso em direito civil, não sei se já pagaram essa disciplina. Qualquer tipo de violação ou de pretensão de resguardo, né, de garantia de um direito, nós conseguimos no processo. E aí acredito também que vocês estudaram em Teoria Geral do Processo as normas fundamentais do processo civil, que são os princípios que estão esculpidos tanto na Constituição Federal quanto no Código do Processo Civil, que isso é uma novidade do CPC 2015, que inseriu nesse Código Processual, né, vários princípios que antes eram previstos explícita e alguns implicitamente na Constituição Federal, para dar mais força efetivamente a essa ligação, esse neoconstitucionalismo e neoprocessualismo que nós vivemos, né, que é justamente a ligação das matérias dogmáticas, né, como o direito processual com princípios constitucionais, né? E aí nós vemos, eu trago essa ideia de instrumentalidade do processo, o processo como um instrumento para se conseguir, se conquistar o direito material que se pretende ver resguardado, né, ver garantido, mas sem esquecer também de tratar o viés garantista desse instrumento, né? Porque antigamente tínhamos muito a ideia de instrumentalismo, que foi até desenvolvida por Ovídio Batista. E aí, acredito que vocês já viram isso em Teoria Geral do Processo. Que na ideia de Ovídio Batista, que foi um dos principais processualistas brasileiros, o processo realmente ele entende somente como esse instrumento. Então, processo como instrumento para eu conseguir alcançar um direito material, tutelar esse direito material através de um poder estatal, de uma decisão desse poder estatal. E aí, o que foi que isso ocasionou ao longo do tempo? Ocasionou um sentimento de que, como o processo é apenas instrumento para conseguir o direito material, os fins justificariam os meios. Em que sentido? Que eu poderia burlar algumas normas de procedimento, contanto que eu justificasse que era para chegar naquele fim, naquela tutela de um direito material. E aí, diante desse movimento que aconteceu não só no Brasil, mas aqui a gente sente de uma forma latente, isso a gente vai conversar quando vocês pagarem Direito Processual Civil 2, que a gente estuda precedente e decisão judicial,
nós vemos como fica latente esse paradigma no direito brasileiro de que os fins justificariam esses meios, né? Eu poderia burlar alguns normas procedimentais para efetivamente chegar ao fim da tutela de um direito material. E aí, diante desse cenário, surgiu um outro movimento que é o garantismo processual, que é justamente um movimento que ele ganha força aqui no Brasil com a associação, da qual eu faço parte, que é a Associação Brasileira de Direito Processual, em que se prega o quê? O processo é um instrumento para se conseguir a tutela de um direito material, sim, mas ele não pode ser objetificado de uma forma em que eu possa burlar algumas normas procedimentais para que chegue a esse fim de tutela. Por quê? Porque o próprio processo, ele é garantia. É garantia de quê? É garantia de que eu, como parte do processo, vou ser tratada da mesma forma que a outra parte. Aquele processo, aquele procedimento, ele vai ser efetivamente regular, né? Aí entramos no princípio do devido processo legal. Eu vou ter garantido meu direito à produção de prova, vou ter garantido meu direito ao contraditório, ampla defesa, e eu só consigo efetivamente garantir esses direitos, né? Essas previsões constitucionais, se efetivamente eu souber previamente qual é o andamento daquele procedimento. Se eu burlar as regras de procedimento, provavelmente eu vou burlar algum direito das partes envolvidas naquela lide. Então, o garantismo processual vem nesse sentido, né, de buscar proteger os jurisdicionados, né, contra alguns abusos de direito que podem, porventura, ser perpetrados pelos magistrados durante o transcurso de um processo judicial. Estou fazendo essa introdução, né, para que vocês relembrem alguns princípios básicos de teoria geral do processo, né, para que vocês rememorem a função do processo, né, mais intimamente do processo civil, dentro da sociedade, dentro da atividade de vocês, que serão, se Deus quiser, advogados, juízes, promotores, né, e para que vocês entendam qual é a função e a importância do processo civil, né? O processo como instrumento para a tutela de um direito material, que precisamos desse instrumento para chegar a essa tutela, é uma decisão de um poder estatal legítimo, né? E com isso consigamos efetivamente opor aquele direito a quem quer que seja. Mas não só isso, né? O processo como garantia de que os meus direitos, né? Direito ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e até mesmo ao meu direito material, ele seja observado, porque vai ser observado um procedimento previamente estabelecido em lei. Eu não posso mudar as regras do jogo no meio do jogo, porque isso seria injustiça, né? E o que a gente busca no Poder Judiciário com o processo judicial é justamente que seja feita justiça, certo? Então, diante dessa introdução, né, a gente já rememorou algumas coisas de teoria geral do processo. Hoje, a aula da gente vai ser no sentido justamente de fazer essa introdução à disciplina, de eu explicar a vocês em que consiste a ementa da disciplina de Direito Processual Civil 1, né, qual é a metodologia que eu utilizo nas minhas aulas, e qual é o método de avaliação, certo? E aí eu preparei um material, que é o nosso planejamento de aula, onde constam exatamente os conteúdos que serão trabalhados com vocês ao longo desse semestre, na disciplina, certo? Os dias que a gente vai trabalhar cada conteúdo para que vocês possam previamente se preparar, ler os textos, certo? O que eu faço com as minhas turmas, que eu fiz semestre passado? Eu geralmente envio livros, partes de livros doutrinários, né? Para que eles consigam ler a matéria antes da aula expositiva e que consigam efetivamente tirar dúvidas e participar até do debate sobre os temas que serão tratados naquela aula, certo? E também a gente vai conversar sobre o método de avaliação. Qualquer dúvida que vocês tiverem,
enviem para mim por e-mail, vou passar meu e-mail direitinho, certo? E a gente tenta dirimir a maioria das dúvidas. Peço também que quem for representante de turma entre em contato comigo, né, por e-mail, me diga quem é o representante, passe seu telefone, para que a gente possa manter contato e através do representante eu possa passar o material para os alunos, certo? Então, começando com a ementa da disciplina, né? Qual é o conteúdo que nós vamos tratar na disciplina de Direito Processual Civil 1? Bem, em Teoria Geral do Processo, vocês veem a introdução do processo, o que é o processo, objeto, sua finalidade, né? Os princípios norteadores do processo civil. Vocês veem uma parte, vocês veem jurisdição, vocês veem competência, vocês veem o organograma do Poder Judiciário. Vocês têm uma noção do início do processo, da formação processual. E aí, o que é que a gente trabalha em Direito Processual Civil 1? A gente vai trabalhar em Direito Processual Civil 1, porque quando a gente termina a teoria geral do processo, a gente termina em condições da ação, elementos da ação, a gente trabalha teoria da ação, né? E processo, pressupostos processuais. E Processo Civil 1, a gente vai começar a trabalhar um dos elementos que são as partes, certo? Nós vamos trabalhar as partes do processo. Quem são as partes do processo? E acima disso, quem são os sujeitos processuais, né? Porque quando a gente fala parte, nós estamos falando daquelas pessoas que têm parcialidade naquele processo judicial. Em regra, autor e réu, né? Eu estou litigando, pedindo alguma coisa, o réu está se defendendo no processo, então aquelas partes, né, aquelas pessoas que têm parcialidade no processo, são consideradas partes, porque elas têm interesse direto no deslinde daquela demanda. Além das partes, né, que nós vamos tratar de capacidade de ser parte, para ser parte no processo, vamos tratar da capacidade da pessoa com deficiência, né? Nós também temos a questão dos outros sujeitos processuais, que são os advogados, né? São as pessoas que têm capacidade postulatória para estar em juízo, porque vocês sabem que uma pessoa que não seja advogada, ela não pode, em regra, ingressar com o processo judicial sozinha, certo? A não ser nos juizados especiais, onde você pode ingressar na primeira instância sem precisar de advogado, mas dependendo do valor da causa, para recorrer você precisa de um advogado, certo? A gente vai ver isso também. Temos o advogado, temos o representante do Ministério Público, que ele atua em alguns processos, nós vamos ver em que processos o Ministério Público atua. O juiz, que é sujeito processual, porque ele participa efetivamente da demanda judicial. E os auxiliares da justiça, certo? Então, vamos trabalhar essas partes e esses sujeitos processuais. Depois, nós vamos tratar litisconsórcio. Nós vamos entender o que é litisconsórcio, por que esse instituto foi criado no processo civil, né? Qual é a finalidade dele, quais são as espécies de litisconsórcio, né? E quais são as consequências de se ter um litisconsórcio dentro de um processo judicial. Passado o trabalho de litisconsórcio, nós vamos para a parte, acho que um pouco mais extensa, que é a parte de intervenção de terceiros. E a intervenção de terceiros é que, quando eu falo em parte, né, como falamos anteriormente, parte é o quê? São justamente aquelas pessoas diretamente interessadas na lide, autor e réu. Mas, além dessa parte, daqueles outros sujeitos processuais que falamos anteriormente, nós temos os terceiros. Terceiro é aquele que não é efetivamente parte, como autor e réu do processo, aquelas partes iniciais, mas que, por alguma ligação, ou com as partes do processo, ou com o objeto litigioso, eles têm interesse na demanda, certo? E aí, nós chamamos esse instituto de intervenção de terceiros. E existem várias espécies de intervenções. Nós vamos ver as noções gerais de intervenção de terceiros, o que é essa intervenção de terceiros, certo? E aí nós vamos ver as intervenções em espécie. Nós vamos estudar a assistência, que temos a assistência simples e litisconsocial. Vamos estudar denunciação à lide, né? Vamos estudar chamamento ao processo. Esses institutos, tanto no processo civil como ordinário, quanto nas relações de consumo.
vamos estudar as novidades do CPC 2015, que já existiam esses institutos, mas que não estavam presentes no Código de Processo de 73, que é o incidente de desconsideração de personalidade jurídica e o incidente do amicus curiae, né? Qual seria agora? Temos o amicus curiae, Rapidinho,